Meu amigo, a questão de Itaipu tem se tornado cada vez mais estranha. O que está acontecendo com essa empresa? Quais são os interesses do governo do Lula? Lembrando que a Janja tem muita participação, tem muito trânsito na Itaipu. Ela trabalhou, entre muitas aspas, né, na empresa durante muito tempo, então ela tem um trânsito bom por ali, o chamado fator Janja nessa história. Enfim, tem sido tratada há algum tempo a criação de uma comissão para fiscalizar as contas da Itaipu Nacional, só que isso é um problema grande do ponto de vista até mesmo institucional, porque o próprio STF decidiu que o Tribunal de Contas da União aqui do Brasil não tem autonomia e não tem autoridade para avaliar as contas de Itaipu, porque é uma empresa binacional, então ela está acima da soberania brasileira. Pois é, só pode ser fiscalizada com o aval de ambos os países, Brasil e Paraguai, ao mesmo tempo. A tal da comissão binacional seria criada nesse sentido, mas adivinha só, o governo Lula está empurrando com a barriga isso de todas as formas. Vai e volta o pedido de criação em determinados ministérios, enfim, tá um jogo de empurra para evitar que isso aqui seja de fato aprovado. Qual que é o temor do Lula? Qual que é o medo dele dessa história? O que ele não quer que seja descoberto em Itaipu? Vamos conversar sobre esse tema então, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro ou patrocinador aqui do canal, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda muito. Pode ter certeza disso. Pois bem, só para você ter ideia do drama nessa história, o custo total dos serviços da Itaipu, né, o custo do serviço de eletricidade, em tese da empresa para este ano, é de quase 16 bilhões de reais. Agora, olha só, um valor de 9 bilhões de reais desse orçamento de Itaipu está dedicado para... Olha os modos estragando meu vídeo cedo, né? 9 bilhões desse valor estão dedicados para uma rubrica Outros. Pois é, Outros. Apenas isso que está escrito aqui para você ver o percentual de participação dessa coluna Outros, que você pode ver muito bem que sempre existiu aqui no orçamento da Itaipu. Aqui é o percentual dessa rubrica Outros Gastos no total de gastos da empresa. Então você pode ver que sempre existiu isso aqui. Agora, olha só, a partir de 2023, o quanto que isso aumentou, meu amigo. Subiu para 42% praticamente, e de 2024 e 2025, acima da metade das despesas estão classificadas genericamente numa conta Outros, que não tem definição exata do que está sendo gasto naquilo ali. Lembrando que é um orçamento para dois países, então 4,8 bilhões de reais para o Brasil, 4,2 bilhões de reais para o Paraguai. Então, isso compõe o custo da eletricidade, o que obviamente compõe também a tarifa que é praticada dos dois lados da fronteira. Agora você me responda com o seu conhecimento, a sua percepção a respeito do governo Lula. Você acha que isso aqui, essa grana, tem sido usada exclusivamente para uma boa gestão da empresa, para o custeio da máquina, buscando o máximo de eficiência a fim de entregar energia elétrica com qualidade, com regularidade, com confiabilidade que se espera desse tipo de serviço para o consumidor pelo menor preço possível, porque é isso de fato que representa a eficiência, você atender às necessidades do seu cliente, do seu consumidor, gastando o mínimo para isso? Bem, desnecessário dizer que a eficiência passa longe de toda essa história. Veja aqui, por exemplo, o pessoal do site Poder 360 fez uma análise bem bacana sobre essa questão. Recomendo que você leia na íntegra essa notícia aqui, porque vale a pena de fato. Então, a verdade é o seguinte, que a quantidade de projetos que têm sido bancados pela Itaipu, Janjapalusa e coisas do tipo, aumentou substancialmente. Veja aqui, por exemplo, que além desse tipo de financiamento aqui de obras sociais, infraestrutura, apoio cultural, preservação ambiental, essa coisa genérica. Além disso, Itaipu antes dava apoio aqui para 54 municípios, agora dá apoio para 434 municípios. Meu amigo, realmente é muita grana para, de fato,
ser gasta pela empresa nesses projetos mais do que questionáveis que não tem nada a ver com o serviço ofertado, com aquilo que é o cerne, o coração da atividade econômica da empresa, mas que ainda assim aumenta os custos, né? E a gente vai dar uma olhada agora em como que o governo Lula está evitando que essa Comissão Binacional de Contas seja adotada de fato. Pois bem, né? Lá atrás, bem lá no passado, né? 2015, se eu não me engano, em 2015, havia sido proposta a criação de uma comissão binacional de contas de fato. Por quê, né? Lá em 2020, o STF decidiu que o Tribunal de Contas da União não poderia processar, julgar ou executar qualquer medida de fiscalização sobre Itaipu, porque a Itaipu tem uma natureza supranacional. Então, Brasil e Paraguai têm que decidir conjuntamente em criar uma instância só para fazer a fiscalização dessa empresa. Então, olha só a situação. O STF já deu aquela aliviada para Itaipu, então, e falou que não pode fiscalizar, não. O Tribunal de Contas da União não tem autoridade para fiscalizar isso aí. Então, lá em 2015 já tinha conversações a respeito da criação desse órgão. O Brasil que provocou isso, os paraguaios responderam em 2016. No final de 2017, eles começaram a conversar a esse respeito. Em 2019, as conversas foram retomadas. E em 2021, né, o Carlos Alberto França, que era chanceler brasileiro, fechou um acordo com o chanceler paraguaio para implementar essa comissão de fato. Ali foi dado o pontapé inicial de verdade para que a coisa fosse criada. Inclusive, fizeram um acordo, assinaram um acordo lá em Brasília, né? Uma nota aqui que foi assinada pelos dois países, se comprometendo com isso de forma geral. Então, esse texto, inclusive, determinando que 3 integrantes do Tribunal de Contas da União fariam parte dessa comissão, com 3 integrantes da Controladoria Geral da República, que é o órgão similar lá do Paraguai. Então, né, o Congresso Nacional do Paraguai já recebeu isso aí para ser analisado e tudo mais, só que depois que o Bolsonaro saiu do poder, a coisa começou a ficar travada aqui no Brasil. A partir de 2023, o negócio começou a ir e voltar entre ministérios, né? Então, houve aqui de fato um retorno do processo para a Casa Civil, estava lá no Ministério das Relações Exteriores, aí voltou para a Casa Civil, e aí então, né, a Casa Civil mandou essa EMI, que é a Exposição de Motivos Interministerial, né, que é aquele negócio para ficar rodando no gabinete ministerial mesmo. Aí voltou para o Ministério de Minas e Energia. Depois, 2024, ano passado, voltou para a Casa Civil. O negócio está indo e voltando de fato aí, de fato, né? Enfim, a Casa Civil falou que isso aí não está nas prioridades do governo e tudo mais. E aí, Relações Exteriores falou que não tem nenhum problema nesse sentido, né? O Itamaraty explicou que isso está lá no Ministério porque tem que ser avaliado, se vai precisar fazer um anexo C do Tratado de Itaipu de novo e aquela coisa. Enfim, em fevereiro desse ano, o Itamaraty falou que vai ser feito um novo anexo nesse sentido, que supostamente vai ser consolidado até 30 de maio desse ano, para aí depois esse negócio começar a andar. Então veja que não há de fato um interesse genuíno do governo Lula para que essa comissão seja criada. Muito pelo contrário, ele está travando isso aqui de forma geral. E para você ter uma noção do tamanho do problema de interferência política que Itaipu enfrenta, olha só, o diretor-geral de Itaipu na parte brasileira é o senhor Enio Verri, ou Verri, não sei, que é deputado federal, inclusive foi eleito aí pelo PT do Paraná, na época, em 2022, só que aí ele renunciou, terceiro mandato do cara, hein? Renunciou para assumir o comando de Itaipu então, né? Fora isso, vários integrantes do governo Lula participam do Conselho de Itaipu. Olha só, Alexandre Silveira, Fernando Haddad, Rui Costa, Esther Dweck, todos esses aqui ministros do governo Lula, Gleide Andrade, que é secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT, e Michele Caputo Neto, que é do PSDB, mas participa do governo também. Ou seja, tá cheio de gente do governo metendo bedelho lá em Itaipu. E essa galera, meu amigo, recebe 27 mil dinheiros para participar de reuniões bimestrais. Tá bom para você? Um salário de boa esse aqui, não é? Enfim.
Também o Mauro Vieira representa a empresa no que se refere às relações exteriores, né? Enfim, você sabe muito bem, onde o governo Lula mete o bedelho, é isso que acontece. Gastos e mais gastos, sem transparência nenhuma, tudo com finalidade política, finalidade politiqueira, eleitoreira de fato. Nada de novo no front, mas enfim, é o que a gente espera do governo Lula. Agora, torço para que em algum momento o Congresso Nacional, a oposição, faça valer o seu papel de fiscalização e entre de uma vez nessa história aqui para colocar isso em um patamar de mais clareza, de mais transparência. Porque do jeito que tá, meu amigo, realmente está difícil. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.